Olá a todos, malta. Sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso, desta vez com a última desta Triple Header, a última corrida desta Exatamente. Triple Header em Silverstone. Desta vez com a pole position a ser feita por George Russell. Exatamente. Lewis Hamilton acaba por ganhar a corrida, com Max Verstappen em segundo e Lando Norris a fechar o pódio. Oscar Piastri em quarto e Carlos Sainz em quinto, também a fechar o top 5, sendo que Carlos Sainz também conseguiu fazer a volta mais rápida, mesmo ali ao cair do pano na última volta. E bem, Gonçalo, o que é que tu achaste deste grande prémio? Um grande prémio que teve aqui condições mistas, que acabou por ajudar também que a corrida não fosse monótona, digo eu. Uhum. Mas o que é que tu achaste? O que é que tu achaste da corrida? O que é que tu achaste do fim de semana? Olha, eu acho que foi mais um grande fim de semana, principalmente, em que tivemos, efetivamente, este fim de semana, 3 carros de Pela vitória. vitória. Uma vez que a semana passada estava um pouco... Não tinha ritmo tanto para o McLaren do Lando Norris como também para o... Mas este fim de semana foi totalmente ao contrário. Muito também, se calhar, puras, em... Mas, acima de tudo, eu acho que também não foi só... tu falaste que a chuva, neste caso, nestas condições mistas, ok que sim, ajudaram a que o grande prémio fosse mais interativo, um pouco mais de suspense, sim. Certo. Mas acho que mesmo que, não sabemos, claro, mas penso que pelo que os treinos nos deram de indicação, eu acho que mesmo que não tivesse acontecido estas condições meteorológicas mais adversas e bastante inconstantes, literalmente à moda do Reino Unido, não é? É literalmente o verão, ali aquele verão mais a norte na Europa. Eu acho que iríamos ter uma corrida muito interessante da mesma e, porventura, se calhar, muito mais decidida. Se aqui já foi decidida a nível estratégico, em que era muito importante os timings da paragem, bem como o feedback dos próprios pilotos, eu acho que se tivéssemos tido um grande prémio completamente, né, seco, e eu acho que aí a diferença seria mais feita pela estratégia da equipa, mais em si. Acho que poderíamos ter aqui estar a comentar um outro tipo de corrida, mais ao nível estratégico, de opções bastante diferentes, algo que aconteceu no final da corrida. Mas Certo. já lá iremos. Mas no final das contas, eu acho que foi mais um grande fim de semana para a Fórmula 1. Foi mais um fim de semana para mostrar que a Fórmula 1 sempre esteve cá, mas hoje em dia ainda está mais de regresso, porque já vamos com... esta é a 10ª corrida, não é? Acho que é a 10ª corrida do campeonato e temos já o 6º vencedor. Já tivemos os 2 Ferrari a ganhar, os 2 Mercedes também, o McLaren do Lando Norris e também o Red Bull do Max Verstappen a vencer corridas. Só a única coisa... 12ª corrida. 12ª? Ok. Temos então quase que dava uma média de 2 vitórias pelos pilotos, mas acima de tudo, a única coisa aqui que poderá, entre aspas, estar a estragar aqui a emoção toda, e se calhar é por isso que ainda vamos a ter assim uma conversa tão de que o campeonato está completamente ao rubro, é porque o Max continua a ter uma grande vantagem nas standings. Algo que ele conseguiu mais uma vez reforçar. Isso, já iremos falar um pouquinho sobre isso, mas eu acho que isso é que nós temos vindo a falar aos últimos tempos de que Ferrari e depois a McLaren e agora a Mercedes, e no final do
domingo o Max aumenta sempre mais 3, mais 5, mais Certo. 10, mais 3, mais 1. E acho que isso também demonstra muito também o que é necessário para ser campeão do Ser mundo, campeão não do é? mundo. Certo, eu concordo contigo na totalidade do que tu disseste, mas até diria mais. Eu diria que este grande prémio no final acaba por marcar, ou acaba por ser marcado pelo regresso às vitórias de Luís Hamilton. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse é o ponto, acaba por ser o Hum, ponto, 900 e tal dia. certo? Género desde Acaba por ser, a última Jeddah, foi 2021. Jeddah 2021. É que acaba por ser marcado por isso, é a sua 104ª vitória, já não ganhava há 2 anos, há Sim. mais de 2 anos. E parecia que e no início da temporada que iria sair da Sim, ver essa sem vitória, ver não é? essa vitória novamente. Portanto, acaba por. E é o primeiro piloto que ao fim de 300 Dos grandes 300 grandes prémios prémios consegue ter uma vitória. vitória. E é notório pelo facto de ele estar visivelmente emocionado. Acaba por ser em casa este regresso. É, o que torna ainda mais Outro sentimento. claro, mais emoção, não é? E acima de tudo, acaba por ser marcado por regresso às vitórias de Lewis Hamilton, mas também pelo facto da Mercedes ter conseguido ganhar uma corrida em pace. Nestes entretantos, George Russell já ganhou 2 vitórias, já teve 2 vitórias, uma delas em pace, a primeira, no Brasil, mas Circunstâncias bastante. sim, mas em pace, Sim. completamente em pace. Mas foi o one-off. Certo. Muito. Sim. Muito. E nós falámos aqui, isso foi a um semana problema, passada, se calhar, para a Mercedes. A semana essa vitória. passada ganha Sim, novamente, mas infortúnio, não é? mas por circunstâncias da corrida e infortúnio de outros pilotos. Portanto, aqui é a primeira vitória desde 2022, essa vitória de George Russell no Brasil é a primeira vitória da Mercedes em pace, em mérito, diria eu. Certo. Podemos argumentar que se a corrida fosse toda a seco, não seria assim? Pareciam os McLaren um pouquinho mais fortes, não é? Talvez, mas vimos que o que sprint final do Hamilton foi muito bom e a pista Correto. estava seca. Portanto, poderia ser diferente, sim, mas a verdade é que eles estiveram lá, conseguiram estar lá. Não só Lewis Hamilton, mas também George Russell, que infelizmente teve um problema, parece-me assim, a mim, no sistema de refrigeração. Pois é isso. Não, fiquei sem saber se era na água deles beberem, não é? No sistema para eles beberem água durante a corrida, ou se era no sistema de refrigeração do carro. Parece-me a mim que para retired era no sistema de refrigeração do carro. Provável. Se fosse no sistema de água para os pilotos, aí acredito que iriam perguntar se estava e depois logo em princípio, por logo norma, não seria a primeira vez que algo acontecia. Portanto, provavelmente terá sido isso. E o Russell, senão o Russell também estaria lá. Na luta, não é? É a primeira... Ele esteve bastante rápido, não é? Sim, notava-se que ele estava lá na frente. E portanto, acho que tivemos o regresso aqui da Mercedes. A Mercedes aqui também já é um circuito onde se dá bem, normalmente, assim como o Barcelona. Correto. Assim como o Barcelona. Este é um circuito no qual ele está bem, mas a verdade é que desta vez deu-se bem e deu-se mesmo bem. A questão é que... E acho que isso é que nos deixa aqui com alguma esperança para o futuro do campeonato, até porque a Mercedes não trouxe evoluções super notórios. A asa da frente, sim, é grande evolução. Sim, tem um fundo diferente, mas eu parece-me a mim que este aumento de performance da parte deles é de um melhor, um pouco à semelhança daquilo que falamos da Alpine, um melhor entender do carro. E da própria McLaren. Mas já lá iremos. Um melhor entender do carro, um melhor afinar do carro e com isso chegar a uma melhoria do carro e uma melhoria da performance do carro. Portanto, eu destacaria logo de início a performance da Mercedes como um todo no fim de semana. Correto. E se calhar, diz. Não, iria dizer que, sendo assim, acho que fizeste aqui uma ponte perfeita para que podemos entrar aqui um pouco na análise do fim de semana. E acho que poderíamos ir até aqui. Já que podemos fazer aqui este fim de semana, em vez de fazermos por classificação,
Todos podemos aqui equipa a equipa, já que estamos aqui a falar da Mercedes, e já estivemos aqui, já introduzimos bastante aqui do que é que foi o fim de semana da Mercedes, e estavas aí a trazer o assunto que é que a perspectiva para o futuro. Eu tenho dúvida numa situação, e é, a Mercedes esteve lá na frente, lá na frente em que esteve um carro a lutar pela pole position e ao mesmo tempo a lutar pela vitória, em 2 corridas. Foi no Canadá e em Silverstone, e em condições em que não tivemos temperaturas elevadas, muito pelo contrário, e tivemos em ambas até chuva, enquanto que depois olhámos para Barcelona e olhámos para a Áustria, temperaturas mais elevadas, e a Mercedes aí já não esteve com a Red Bull e com a McLaren. Achas que nós já temos vindo um pouquinho a falar sobre isso, que a Mercedes tem tido dificuldades, principalmente no controlo, né, do pneu, porque o carro desgasta muito pneu, e claro que quanto mais altas as temperaturas, mais dificuldade é de gerir esses mesmos pneus. Achas que eles conseguiram solucionar isso, ou estão perto de solucionar isso, ou achas que, lá está, esta vitória ainda é um bocadinho devido ao facto destas temperaturas e destas condições meteorológicas? Achas que, por exemplo, se chegarmos à Hungria, claro, quando eu digo Hungria não quero falar aqui o circuito específico, não é? Mas as temperaturas, assim, achas que se estiver quente, bastante quente, achas que a Mercedes irá outra vez retrair um bocadinho? Eu acredito que sim, ou seja, eles não, veio falar naquele breakthrough que eles tiveram, correto, e não sei o quê, e acho que isso é que os ajudou a ter mais performance, porque a Mercedes tem mais performance neste momento. Sim, acreditem concordo. Que continua a ter muitas dificuldades com o desgaste dos pneus. E notou-se isso se calhar no último stint do Max, não é? Do Max em comparação com o Lewis. O Lewis, eu diria que eles acabam o Max acaba a 1.4. Sim, eu diria, mas aí pronto, aí os pneus eram diferentes e podemos falar que os softs não funcionaram. Correto. Já tínhamos visto que no início, acho que foi Zuko e Ocon que partiram de softs. 10 voltas. E é um ritmo que não era... E 10 voltas é um ritmo... Sim, correto. Não queria dizer fraco, mas não melhor comparativamente a médios. Com os médios, exatamente. Então, o desgaste não compensava a velocidade. Exato. Aí não vou... ou seja, não dá para tirar grandes conclusões. Correto. O que eu diria é que nós vemos que o Mercedes ficou mais rápido, mas esse breakthrough, como ele chama, não chegou ou não foi sobre desgaste de pneus. Foi sobre a própria performance do carro. Eu acredito que seja sobre performance. Correto. E nós vemos a Mercedes aumentar de performance e a ter melhores performance, e até conseguimos ver isso primordialmente, como tu disseste, em temperaturas mais baixas. Certo. Eles continuam a ter problemas de consumo de pneus, e é por isso que depois têm que fazer stints mais curtos, e até nós falámos aqui várias vezes nas últimas corridas deles próprios tentarem influenciar a paragem dos outros. Eu acho que isso aconteceu este fim de semana outra vez. Que eles conseguem, têm conseguido fazer isso. Não na paragem, não no momento da paragem, mas sim da escolha do pneu. Certo. Eles têm conseguido fazer isso e portanto, eu acho que a Mercedes já conseguiu perceber como fazer o carro mais rápido, e acho que isso é algo importante. Se tu não tiveres o carro rápido, não adianta nada. Sim, podes gerir muito bem os pneus, que é o que acontece neste momento com o Ferrari, gera muito bem os pneus, mas o carro não anda para a frente. Exato, o carro não anda para a frente, não adianta muito. Portanto, eu diria que agora o passo seguinte da Mercedes é perceber como fazer poupar estes pneus. Muito provavelmente agora, a pergunta as próximas evoluções serão sobre isso, porque o próprio James Allen falou agora no final só para complementar até esta parte, falou agora no final da corrida, e ele próprio diz que a Mercedes neste momento sim está a preparar bastantes evoluções, e muito provavelmente irão incidir
sobre mais, né, o gerir o próprio pneu do Pois. que se calhar o performance, porque lá está, Certo. pelo que eles dizem, a performance eles já Eles encontraram, já não é? conseguiram encontrar lá. Eu acredito que sim, acredito que serão upgrades provavelmente nesse sentido, mais no sentido de melhorarem a gestão de corrida, melhorar a gestão Correto. de pneu, do que de performance, porque acho que de performance já, pronto, como Sim. lá já conseguiram melhorar ligeiramente. Acredito é que também será um esforço até ao final deste ano, ou seja, será um esforço de melhorar o que for possível até ao final deste ano. Acredito que para o ano 2025 e portanto eu acredito que para o ano a Mercedes, a não ser que até ao final deste ano consiga melhorar bastante o carro e para o ano lute pelo título, parece-me difícil. Não sei. Certo, O salto que a McLaren deu um salto muito mais estava muito mais atrás do que a atrás que Mercedes, não é? E neste momento somos todos unânimes que é o carro, se calhar, mais completo do Certo. pelotão. Portanto, Sem upgrades. certo. Portanto, eu diria que vai depender da forma como eles iniciam o próximo ano, ou da forma como acabam este ano, Eu acho que porque senão eu acredito que a Mercedes já está há tanto tempo sem ganhar. olhar para Sem ganhar, 26 ou melhor, pronto, acabou de ganhar este fim de semana, mas sem ganhar campeonatos. campeonatos ou sem lutar por campeonatos. Uma coisa é não ganhar, outra coisa é não lutar. Nem estás lá. Se tu estiveres a lutar é uma coisa, se tu não Exatamente. estiveres sequer a lutar é outra. E é o caso. E aí eu acredito que vai depender um bocadinho daí. Se eles chegarem ao final desta temporada, perceberem que ainda têm algum déficit de alguma coisa, seja ela qual for, vão dizer, opá, se calhar mais vale abdicar de 2025. Abdicar, não, a 100%. Se calhar, ir o nosso esforço de 2025 já a pensar em 2026. Eu acredito que será esse o caminho da Mercedes. E por isso, eu acho que talvez não vejamos a Mercedes como ela poderia estar se estas regras fossem continuar. Sim. Porque eu acho que a Mercedes agora sim, e isto recuando já para trás dos nossos podcasts, Nós falamos sempre. Falámos disto, recuando para trás até para as nossas ideias do que poderia ser 2024. Nós falamos sobre isto, falamos da possibilidade da Mercedes estar à frente. Lembro que nós falámos que depois da pausa do verão era a nossa aposta de que a Mercedes iria estar a lutar por vitórias. Ainda não chegámos à pausa do verão e a Mercedes já ganhou 2 corridas. Já ganhou 2 corridas. E uma delas foi aqui. Exato. Mérito próprio. Por isso, eu acho que vai. Eu percebo o que dizes. Eu acho não que só isso, mas uma coisa que a mim me parece importante aqui na Mercedes. Isto estando a falar agora da Mercedes em geral e não necessariamente. Acho que é importante para eles e o que lhes dá mais alento é que está à frente da Ferrari. Certo. É a Ferrari que ainda há poucas corridas atrás nos dava sinais ideias, nos dava de que sinais seria um carro de que seria o carro que iria competir com o Red Bull no curto período de tempo, foi não é? o carro que no início da temporada era de longe o segundo carro atrás do Red Bull, sendo que também o Red Bull era de longe o primeiro carro. Certo, e agora não é. E agora não é. Mas a verdade é que a Ferrari dava-nos ideias de que seria através dela que a competitividade à Red Bull chegaria, mas não, foi através da McLaren e agora através também da Mercedes. Nesta corrida, em pleno, no Canadá, aqui e ali, deu-nos esses rasgos de possibilidade, e na Áustria, como sendo a terceira equipa, muito à frente da Ferrari, atrás de McLaren e Red Bull. Red Bull, carro número 1. Red Bull, carro número 1. Isso tem muito que se lhe diga neste momento a Red Bull, não é? É outro dado interessante que eu gostava de trazer aqui para a mesa antes de continuarmos com a nossa análise. Parares. Mas eu nem queria dizer uma coisa sobre a Mercedes. E era só para complementar, que eu percebo o que dizem em relação ao desenvolvimento tanto do carro de 25 e lutar pelo campeonato,
como também em relação ou então esquecer 25 e trabalhar para Certo. 26. A minha dúvida não é em relação. Eu acredito que, por exemplo, a Mercedes atrasou os upgrades já a pensar em entender este carro, porque eu acho que eles sempre acharam que este carro, da maneira que estava construído, no início da época, eles sempre acharam que o carro tinha performance. Só não sabiam onde é que estava, onde é que eles conseguiam desbloquear essa performance. E eu acho que foi muito mérito deles em esperarem, não arriscarem em trazer já muitos desenvolvimentos, tal como fez a Ferrari e também a Aston Martin, o que levaram para caminhos que basta olharmos para a classificação. E eu acho que estes upgrades que eles guardaram já é muito a pensar, ou muito me engano, já é muito a pensar no carro de 25. E eu acho que a questão não é só a Mercedes evoluir o carro. Eu acho é que a Mercedes, ao evoluir o carro, irá facilmente chegar à Red Bull, tanto como à McLaren, porque eu estou a ver alguma inércia nessas duas equipas em avançar mais. Ou seja, eu sinto que as equipas, neste momento a Mercedes, eh, terá de fazer, entre aspas, sempre isto entre aspas, malta, pouco, Claro. para chegar a 2025, no início da primeira corrida de temporada, e termos, por exemplo, Red Bull do Max, os McLaren e a Mercedes ao mesmo nível top do Campeonato do Mundo. Porque nós neste momento o problema, entre aspas, não termos a luta pelo Campeonato do Mundo a 3 equipas, por exemplo, é porque no início da temporada tínhamos a Mercedes não estava a conseguir extrair o máximo do carro, a McLaren também não, percebe o que eu quero dizer? Ou seja, a Red Bull levou logo ali um pouco de avanço. E eu acho que é algo que poderá não acontecer em 2025. Mas percebo, mas acho que é não dado aqui a contar. Não, mas isso são conversas, são conversas futuras, percebes? Podemos chegar a ter um último ano destas regras Sim. ao nível do que tivemos Pois, em 2021. por norma, não é? Por norma, isso, Por norma, os isso últimos acontece anos- sempre, não é? Por norma, os últimos anos das Que é regras. normal, não é? Porque as Sim. equipas depois, né, quem ganha muito mais avanço depois tem muito menos margem para progredir, enquanto é que as outras conseguem progredir muito mais. Claro. E eu acho que era só uma nota aqui para, Isso que tu para, estás a dizer é para interessante terminar. e pode ser esse o caminho, e para nós faz, se É, esse fosse sim, o caminho, sim. era incrível e era muito bom. Mas eu queria destacar aqui, antes de seguirmos aqui para o Verstappen, porque Uhum. acho que também há aqui algumas coisas a dizer sobre a Red Bull. E a Red Bull, Verstappen e Red Bull, sim. Dizer que, se nós repararmos, nós já tivemos 6 vencedores diferentes. Uhum. A Ferrari tem 2 vitórias, Uhum. com cada um dos pilotos. A Mercedes tem 2 vitórias, Com cada um. cada um dos pilotos. A McLaren tem 1 vitória, Uhum. com um dos pilotos. E a Red Bull tem 1 vitória com um dos pilotos. Uhum. Eu queria fazer o seguinte raciocínio. A McLaren só tem 1 vitória com o Norris, mas aí, pronto, também o Piastri é o segundo. O nível de experiência para os outros, não é? A experiência é completamente diferente. E o que eu E queria também aqui tem sido um destacar, pouquinho massacrado pela própria equipa, entre aspas. é não é? normal, porque a equipa Claro. neste momento sente que o carro está rápido, quer ganhar. E não se importa, quase nota-se, parece estar numa fase em que não se importa de hipotecar um carro pela vitória, não é? E às vezes também se Mas já lá iremos. experimentar A alguma McLaren, coisa. exatamente, mas já lá iremos. Agora, o que eu queria dizer com isto é, nota-se que as equipas que têm as melhores duplas de pilotos Uhum. são aquelas que têm as vitórias com Os os dois pilotos. pilotos, sim, sim. Isto para dar aqui informação e falar um bocadinho sobre isto, que é, se calhar ter uma boa dupla de pilotos é bom. Eu acho que é o melhor. Exato. Se calhar ter um piloto principal e um piloto ajudante, Como a Red Bull, não é? exato, como é o caso da Red Bull, não é a melhor solução. Uhum. Não é a melhor solução, até porque depois vemos caminhos, como tem sido de Sérgio Pérez, que cada vez está mais para trás, cada vez tem mais dificuldade de voltar à tona, não é? Porque parece-me completamente acabado. Sim, Não tem performance. É muito surpreendente, não é? Eu É difícil de entender. É difícil de isso perceber. mesmo. É difícil de perceber o que se passa, porque o Sérgio Pérez, embora nunca tenha sido um piloto extraordinário, em termos de espetacularidade, quero dizer. mas era um piloto seguríssimo, Mas top era 10. um piloto
muito bom. Muito bom. É um piloto muito bom. Um piloto que conseguiu pódios com equipas que não deveriam lá estar. Force India, Conseguiu Racing Point. resultados com equipas que não eram aqueles lugares. Claro. Que não era aquele lugar deles. Portanto, Pérez não é um piloto qualquer também. Estar nesta posição, depois de já ter conseguido também ele estar lá em cima, ganhar algumas corridas. Esta temporada. E esta própria temporada, não é? Está a ganhar algumas corridas. Não ganhou, mas Não fez ganhou, 2. mas fez, 2. exato. Estar no pódio regularmente, estar no topo Dar luta ao Max em certos circuitos. Exato, ou seja, realmente citadinos. Não vemos isso no Pérez. Não vemos isso no Pérez desde há praticamente um ano atrás. Mas a questão, exatamente, a questão é que tivemos um rasgo, como tu estavas a dizer, no início desta temporada, ali nas primeiras 4 corridas, pouco mais. Porque notava-se que o Red Bull estava muito mais preparado, já que os outros... Porque eles sabiam o carro que tinham, enquanto que as outras equipas não. Acho que foi um bocadinho por aí. E agora voltou-se a apagar. E apagou-se completamente. Mas eu acho que ultimamente tem sido algo surreal, não é? Além de surreal, é difícil de entender. Aqui a minha principal questão é que é difícil de entender. O Pérez acaba em 17º, só à frente do Guan Yu. Ele teve uma má paragem assim, mas o carro literalmente Leclerc, não funciona. Mas o Leclerc também teve esses problemas e acaba em 14º. Acaba a uma volta do líder, sim, por causa daquelas coisas todas, mas o Pérez já acaba a 2 voltas do líder. Sim. Muito. 2 voltas do líder é muito. É muito difícil de compreender. É muito difícil de compreender isto. Mas não é por esta corrida em si. Não. O problema é pela performance do fim de semana. Imagina, não é algo. Tu sentes que, nem nos próprios treinos, tu sentes que o Sérgio Pérez não está lá. Sim, ele parece que não consegue. Ele não parece que não consegue fazer long runs, bom long run. Ele não consegue fazer voltas de qualificação. Não aparece numa Q1 a fazer uma boa volta, a dizer, o Pérez fez aqui uma volta na Q1 espetacular. Ou o Pérez fez um treino para o Stint. Sempre ao lado, sempre quando exatamente, quando passa com muita dificuldade. Nos treinos, nota-se que ele está sempre um pouco desconfortável com o carro, nas comunicações rádio, e a questão é que isso tem vindo a ocorrer constantemente. Não é pronto, um fim de semana acontece por aí fora, é totalmente normal. Isso. Agora, é constantemente, e era isto, e se num fim de semana, ele apresentasse, fizesse um bom treino e tal, e depois num momento de pressão falhasse, e ali numa qualificação, numa ultrapassagem, ok, a questão é que ele não aparece no treino 1, no treino livre 2, no treino livre 3, na qualificação não aparece, na corrida não aparece. Eu sinceramente acho que neste momento eu acho que é impossível ser só do piloto. Não pode ser só algo psicológico do Sérgio Pérez, não pode ser. Eu acho que... Sei que efetivamente há aqui alguma coisa que não pode estar... E não pode ser só o casamento. O carro não casa bem com o piloto. Não, é impossível ele ter um downfall tão grande do início da temporada para agora. Ok, é luta com os outros pilotos. Exatamente. E depois lutou mesmo. Teve uma queda nos últimos grandes prémios surreal. É impossível também ser justificação. Porque o Pérez não é tão bom como o Norris, o Russell, o Hamilton, o Sainz, o Leclerc. Sim, mas ele nem consegue lutar com Aces. Claro. Ele não consegue às vezes lutar com os Alpine. Eu para mim é difícil de entender. Eu acho que neste momento... há mais alguma coisa por trás disto, mas o que eu queria efetivamente dizer é... E aqui era mais um alerta para a Mercedes. É assim, a Red Bull neste momento está em primeiro do campeonato na mesma. Eu acho que neste momento a grande candidata está em primeiro do campeonato, é a McLaren. Mas está em primeiro do campeonato muito por causa do início do campeonato. Exatamente. E que as equipes, em que eles ficavam sempre em que a Red Bull ficava sempre à frente e as equipas atrás andavam sempre umas mais acima, outras mais abaixo, um pouco como acontece agora, e por isso é que a Red Bull continua mais ou menos lá em cima. A verdade é que tu não consegues ser campeão de construtores com um só piloto. Claro. Isto é um alerta para a Red Bull, porque a Red Bull fechou com Sérgio Pérez por mais 2 anos. Vamos ver. Vamos ver. Acima de tudo, é um alerta para a Mercedes. Para a escolha do piloto?
para a escolha do segundo piloto. E parece-me que a Mercedes, em Acho que a relação a Mercedes, isso, se acho quer... que eu percebo. Acaba, desculpa. Não, era mesmo só para dizer que a Mercedes, se quer lutar pelo título, se sente que vai conseguir ter um carro relativamente rápido e quer lutar pelo título, não digo só em termos de campeonato de pilotos, porque aí eles podem dizer que o Russell Claro. é o Sim. candidato deles, e tudo bem, legítimo, o Russell tem demonstrado capacidade para isso, mas não se ganha o campeonato de construtores só com um piloto. O Max o ano passado até ganhava sozinho. Sim, mas O ano passado. circunstâncias diferentes. Mas No isso ano foi o ano anterior não passado. ganhou sozinho também. Exatamente. Portanto, eu diria que a Mercedes deveria olhar para isto e deveria dizer, pá, Mas eu acho que a efetivamente Mercedes... a Ferrari tem uma dupla. Todos são mais ou menos ela por ela. Mas acho que quem não... E tem os dois uma vitória cada um. Na Mercedes a mesma coisa. Tem os dois uma vitória cada um. Mas imagina, Acho que devem pensar nisso. Sim, mas eu acho que a E o Mercedes... Piastri, acredito eu, até ao final do ano também. Sim. Eu acho O Pérez, que... não acredito. Nunca na vida. É essa a questão. Mas sabes, eu acho que a Mercedes tem-nos enganado. Eu acho que a Mercedes nunca quis colocar lá o Kimi Antonelli. Também acho que não. Eu acho que a Mercedes sempre tentou jogar com o Kimi Antonelli no sentido de atrair o melhor piloto possível. Estás a perceber? Certo. Também manter a ala do Kimi Antonelli, a parte tanto ele como os pais, satisfeito no sentido de eles estão a olhar para nós. Ou seja, Kimi, vais para a F2, mas vais para lá, não vais passear. Vais dar tudo porque se calhar pode haver uma chance. Eu acho que o Toto aí nesse sentido tem jogado bastante bem. E se calhar quem tem rejeitado a Mercedes de forma um pouquinho até surpreendente tem sido os pilotos, não é? Nós sabemos que o Alonso sim, sabemos que... Mas pelo que se tem visto, o próprio Sainz está mais perto neste momento até de assinar por uma Alpine do que pela Mercedes. Mas aí eu acho que é porque também a Mercedes está-se a pôr de querer ir buscar um campeão do mundo. Certo. Caso querer ir buscar o Max Verstappen. Eu acho que é algo que ainda não está fechado. E eles estão a perceber que talvez... Achas? Não sei. Se fosse maluco, vamos imaginar. Vamos pensar em 25 isoladamente. Eu 25 isoladamente. Vamos esquecer tudo o resto. Okay? Vamos esquecer que depois no lado onde estiveres é onde vais estar para 26. Pronto, vamos esquecer tudo. Sim. Todas essas... Sim, porque o Max é campeão do mundo, é como o Hamilton, eles trocam os contratos aqui, eles é um ano e trocam de equipa. É outro nível de pilotos, não é? Não é como falar de um Pierre Gasly, de um Esteban Ocon ou por aí fora. Vamos esquecer essa parte. Vamos dizer que vamos pensar só estritamente em 2025. É muito mais provável o Red Bull ser um carro capaz de ganhar do que o Mercedes. Capaz de ganhar regularmente, não é? O Max já tem 3 títulos, percebes? Agora, a questão é... Ele vai hipotecar ganhar mais um para se calhar poder ganhar mais 3? Tu estás a assumir que para o ano ele vai... É que foi aquilo que eu referi no início. Era isso, é nesse sentido que eu estou a referir. Não te esqueças. A questão é... Este ano a Red Bull começou com uma vantagem. A vantagem do Max neste momento foi a vantagem conquistada no início da temporada. Sim, mas... Percebes o que eu quero dizer? Não conseguiu. Claro, sem dúvida. Mas o que eu falo é, eu acredito que no início da própria temporada... Evoluem, a Red Bull também pode evoluir. Eu concordo será com mais isso. Difícil, mas terá um carro para lutar pelo título, para mim será mais ou menos certo. Será mais ou menos certo que ele terá um carro para lutar pelo título. Em relação a falar na Mercedes, não sei se será bem assim. Mas acho que até é uma boa altura até aqui. Estamos aqui, falamos do Sérgio Pérez, estamos aqui a falar até de transferência. Estamos a falar do Max. Estamos já aqui também cuida do Max. Sim. Eu acho que é mais uma corrida que eu não consigo compreender como é que ele acaba em segundo lugar. É eu surreal. Acho que nem ele sabe. É surreal. Ele próprio diz. Ele próprio logo diz. Assim que diz que a dada altura achava que ia ficar que ia ficar. Ele disse mesmo que achava que ele ia ficar em sexto. Foi a posição que ele disse. Ou seja, a Red Bull acaba no segundo lugar com o Max Verstappen devido, na minha opinião, equipa ao muro das boxes, porque mais uma vez não falhou 1 milímetro.
bastante interessante que, enquanto que a Ferrari dizia que ia haver uma chuva torrencial, a Red Bull dizia que vai chover um pouquinho, depois vai secar e depois aí sim é que vai voltar a chover. E ainda disse que ia chover mais ou menos até a volta 40, que foi mais ou menos até onde choveu. Foi a partir da volta 37 que começámos a ver quase a troca dos pneus de Inters para slicks. Ou seja, a Red Bull entrega este segundo lugar e mais 3 pontos no campeonato de pilotos, né? Vantagem ao Max Verstappen. E o Max tem uma corrida em que inicialmente parecia que não tinha ritmo nenhum. E não tinha. Não tinha. Depois notava-se que o Norris e o Piastri estavam mais rápidos e ao longo do stint inicial foram e depois conseguem ultrapassar. No momento em que começa a chover, em que foi aquela slightly, né, aquela chuva mais miudinha, o Sainz estava muito mais rápido. Ou seja, em condições mistas, o Red Bull também não funcionava. E no final da corrida, colocam pneus duros e são o carro mais rápido em pista ao mesmo tempo que o Piastri. E acaba no segundo lugar. Porque nós sabemos. E isto passou do Norris estar em primeiro lugar e o Max em quinto e o Norris a ganhar 15 pontos no campeonato para, neste momento, acabarmos com o Max Verstappen a ganhar pontos. Sim, a ganhar mais 3 pontos. Eu acho que isto... E só para acabar, eu acho que, e mais um dos meus tipos, às vezes hot takes, eu acho que neste momento o Red Bull, eu acho que o Max está a fazer algo que o Alonso fez o ano passado com a Aston Martin. Eu acho que este Red Bull não vale um segundo lugar, não sei se vale um terceiro. Eu acho que neste momento o Red Bull estará se calhar ao nível dos Ferrari. E eu discordo contigo. Discordas? Discordo contigo. Acho que o Red Bull... Ou seja, achas que o Red Bull não é efetivamente o carro mais rápido e também achas que o Pérez está mesmo underperforming, não é? Sim, acredito que o carro possa ser difícil de pilotar e que só o Max Verstappen neste momento o consiga domar. Okay? Mas a verdade é que sendo domado o carro, digamos assim, é rápido. E acho que o Max tem provado. Correto. E portanto, eu colocaria o Red Bull como o carro mais rápido, colocaria-o em pé de igualdade com o McLaren. Um com mais vantagem numa parte, outro com mais vantagem noutra parte. Não o colocava atrás da Mercedes, claramente. Temos que ver o que é que a Mercedes vai fazer nas próximas corridas. Este fim de semana, se calhar sim, não é? Este fim de semana, talvez, sim, é? Mas... Temos de esperar para ver para o futuro. Exatamente. Concordo. Até porque, por exemplo, na qualificação, ele tem aquela saída pela gravilha, traga-lhe o fundo, sim. Mesmo assim faz quarto lugar, ou seja... Com circunstâncias diferentes também pelos outros pilotos, não é? Sim, também é uma verdade. Sim, lógico que sim, mas a verdade é que foi conseguido. Fez os quartos, a verdade é que foi conseguido. Sim. E, portanto, eu não o colocaria assim. Colocaria com o carro mais rápido comparativamente com o McLaren. Agora, o que me parece certo é que, além de Verstappen estar a fazer uma temporada muito boa e se calhar um pouco ao nível, como tu estavas a dizer, da temporada do ano passado, Martin, acho que a equipa Red Bull é uma equipa isso estamos muito bem montada. E hoje mostrou isso. Acho que Christian Horner pode ter muitos defeitos. Já aqui falámos de alguns. Mas que consegue ter uma equipa bem montada, consegue. Nós vemos isso nos tempos do Vettel. Certo. Vemos isso agora e vimos também antes, ou seja, vimos isso no intermédio entre os títulos de Vettel e os títulos de Verstappen. Víamos que a Red Bull era uma equipa que geralmente não falhava muito. Nos momentos em que eles estão lá, eu não me lembro deles falhar. Eu não me lembro. Era preciso acertar, não falhavam muito. E aqui é um bocadinho isso. Ou seja, o Verstappen faz um segundo lugar por mérito dele, porque faz uma boa performance. Sim, mas porque a equipa coloca sempre na melhor posição. Exatamente. E depois temos uma questão muito principal, que é o Red Bull neste momento é o carro melhor com pneus novos. Correto. O
carro mais rápido com pneus novos, principalmente se forem pneus mais duros. Isso porque também eles têm um problema, não é? Mas mesmo que sejam... Eu acho são que é pneus aí, mais duros. acho que é aí que se define o segundo E lugar. aqui o segundo lugar foi definido por causa disso, porque Lando Norris, ainda por cima, o McLaren, pelo contrário, é um carro que se dá pior com pneus mais moles. Correto. Portanto, terem colocado o soft no Norris, que ainda por cima não era novo, terem colocado o duro novo no Verstappen, que é um carro muito rápido com pneus novos, fez com que ele fosse mesmo mais rápido naquela altura da corrida, e é assim que ele no último lugar. Mas a questão de ele ter chegado ao segundo lugar nem está só aqui. Certo. Vai estar nas paragens. No timing das Exatamente. paragens. Eu acho que é o mais. No timing da última paragem. Foi no timing certo, assim como o do Hamilton. Sim. Foi no timing certo. Nos momentos anteriores foi o timing certíssimo também a troca para os intermédios. Sim, foi. E portanto, todos os outros, à exceção provavelmente a Mercedes fez algo com o Hamilton. A Mercedes não falhou na estratégia, não é? Seja, acho que as duas equipas... À exceção de Lewis Hamilton, a Red Bull acertou com tudo certinho. Foi a Red Bull com o Max Verstappen e a Mercedes com o Lewis Hamilton. Acertou. E repara, são as duas equipas que nos últimos anos têm dominado a Fórmula 1. Sim, não é? A verdade é que acertou na mousse. Por exemplo, Lando Norris... Sim, isto eu quero dizer que nota-se que é preciso também ter traquejo, estar sempre lá na frente, não é? Norris para uma volta tarde demais, no final. Uma volta. Mas o que lhe fez perder a corrida não foi ter parado uma volta mais tarde. Acho que não. É a escolha do pneu. Foi ter escolhido ir de softs. Quer dizer, não é softs. Foi a equipa que escolheu. Certo. E isso é que me intriga. Eu acho que até agora podemos até avançar aqui para transicionar aqui para a McLaren. A McLaren tem uma corrida em que num momento, aquilo que falávamos, quando naquelas condições mistas tinha 1-2, tinha os dois carros mais rápidos em pista. Sem dúvida. E na altura, aí o timing da paragem eu acho que a McLaren foi o correto para o Lando Norris. Parou na altura. Agora, eu na altura até comentei contigo que acho que, entre aspas, tinham feito bem com o Piastri não parar para fazer o duplo stack. Mas agora, olhando um pouquinho para trás, o tempo que ele perde na volta inteira não compensa aquilo que ele perdeu 20 segundos, lembras-te? Que tu comentaste isso? Exato. Ele perdeu 20 segundos para o Norris, enquanto se tivesse feito se calhar um duplo stack tinha perdido no máximo 10 segundos. Exato. E acho que aí eles hipotecam a corrida do Piastri. E logo aí o 1-2, não é? Hipotecam a corrida de Piastri e, além disso, oferecem um lugar a Max Verstappen. E oferecem um lugar logo aí ao Max. E depois, claro. O que me intriga mais é porque é que eles não o utilizaram depois, no momento da segunda paragem, por volta da volta 36, 37, nós comentámos os dois que, olha, está a começar a secar, se calhar, lá está, eu acho que, ou pilotos, acho que foi o Tsunoda, acho que foi o primeiro a entrar, não foi? Tenho ideia, o Vicarbo. Tenho ideia de ser um Vicarbo a entrar, que é à volta 40. E eu acho que entraram 3 voltas mais tarde. Eu tenho ideia, ali à volta 37, 38, quando nós comentámos, seria uma boa altura para alguém arriscar algo. E eu, se fosse a McLaren, tendo o Piastri, a vantagem que tinha na altura, e já estava hipotecado e estava... Porquê que a McLaren não para até um pouquinho mais cedo o próprio Piastri para verificar se estava assim, porque estava com dúvidas na escolha de pneu, porque vemos isso na comunicação rádio com o Lando Norris, eles não sabiam que pneus colocar, e eles dizem ao Lando que queres ir de softs para cobrir o Hamilton ou queres ir de médios para cobrir o médios novos. Sim. Para cobrir o Verstappen, que levou também duros novos. E ele diz assim, Hamilton, mas depois diz, ou então médios novos, não sei, decidam. E depois a McLaren decide por softs usados. E aqui, eu acho que aqui foi o grande erro, é que não utilizaram o Piastri, que eu acho que podiam, para verificar os médios. Já o tinham sacrificado para 2, 3 voltas mais cedo. Ele ficava muito mais atrás. Isto poderíamos dizer que ficaria em quinto. Sim, Luís, mas
O que é que isso iria? Mas ganhava a corrida, É se isso, calhar. é isso. Porque verificou-se que o Piastri, e até trago isto, foi o piloto mais rápido em pista ao mesmo tempo que o Max. A par o do Max, Verstappen o Max no último stint. no último stint, o Max faz o último stint de média 1:29.387 e o Piastri com dos novos. O Piastri de médios novos, eu acho que isto é que é novos, faz 1:29.394, 7 milésimos. Terceiro mais rápido em pista, sabes quem foi? Não me Neste vais stint, dizer. Carlos Sainz de duros novos, 1:29.7. Depois tivemos Hamilton 1:29.7 de macios usados e Lando Norris 1:31, quase um segundo mais lento. Eu acho que a grande questão aqui foi, ao mesmo tempo, escolheram mal o pneu. Eu acho que o pneu correto e depois, acima de tudo, o ser novo. Eu acho que ter a borracha nova foi o que fez a grande diferença. Sim, porque a pista estava muito fria. Exatamente. Era difícil. Mas eu acho... Tu trouxeste aqui o ponto essencial, que é... Piastri consegue, no último stint, rolar ao ritmo de Max Verstappen. Portanto, se Piastri o faz, Norris também o faria. Sendo que Max Verstappen fica a 1,5 segundos de Lewis Hamilton. Estava para lutar com ele. Luís, os ritmos de corrida, o Piastri roda 1:29.3, nem olho para o Max. A diferença também são 7 milésimos. Certo. Que seja 1:29.400, 000, né? O Hamilton faz o stint todo em 1:29.767. Ele saiu a 2 segundos e meio. 2 segundos. Sendo que ele era 4 décimas, meio, poderia ser 4 décimas mais rápido. Ele iria lutar pela vitória. Eu acho que aqui foi o grande erro. Sim. Outra vez, no muro da McLaren, não é? É isso. Nós temos criticado por vezes até Lando Norris e até no início existiu a nossa dúvida de que será que foi o Lando que pediu ou não, mas depois fomos ver as comunicações rádio e verifica-se que quem toma a decisão é a McLaren. E lá está. O muro das boxes, eu acho que voltou a decidir se calhar esta corrida, não é? Sim, e mais uma vez a McLaren a falhar aqui um Vez. bocadinho. Mais eu acho que eles podiam ter é? feito. Acho que há duas coisas. A primeira paragem em que queria dizer ao Piastri naquele momento: olha, atrasa um bocadinho, perde um bocadinho de tempo ao Norris. Correto. Perde 1 segundo, estar ali a 3, 4 segundos e fazemos o duplo stack. Exatamente, eu acho que a McLaren teve mal nesse sentido. Deixou o Piastri aproximar-se muito do Norris. Ele estava em cima dele. E eu acho que a McLaren devia ter precavido isso. Devia ter dito: Piastri, vamos ter de parar. Acalma um bocadinho os cavalos, entre aspas, porque vamos fazer um duplo stack. E isto seria. E eu acho que a McLaren aí, exatamente, acho que concordo 100% com o que dizes. Mas depois de não fazer isto e de ter hipotecado a corrida de Piastri, claro. Hipotecado no sentido, ele estava em quarto lugar, mas hipotecado no sentido de lutar pela vitória, mas é aquilo que nós temos dito, a McLaren parece-me que neste momento quer ganhar corridas, não está a pensar em fazer segundo e terceiro no campeonato, não, a McLaren quer ganhar, não é? Para ganhar tem que fazer estas coisas, claro. Para ganhar às vezes tem que sacrificar, e aqui o Piastri já estava sacrificado, já não ia lutar pela vitória. Se eu tivessem feito parar mais cedo para testar, não seria por aí, não é? Exato, se ele tivesse que parar mais cedo se ele parasse mais cedo para testar, eu acho que um jeitinho, eu tenho dúvidas se não para um pouquinho mais cedo até não era ainda melhor, porque não é? Estavam a andar bem, portanto, eu acho que a McLaren devia ter feito isso com Piastri e acaba por cometer aqui dois erros que custam caro, porque no final das contas, Verstappen sai daqui com mais pontos. Quando podia ter, quando houve uma altura da corrida, como já dissemos, a situação estava muito mal parada entre aspas. Mas caso é simplesmente de louvar o que a equipa Red Bull tem feito. Sem dúvida. A partir do momento em que, porque até agora era tudo muito fácil. Exatamente. Quando tu tens o carro mais rápido é tudo muito fácil, até te dá a basófia de muitas vezes. No final paras para meter pneus novos para fazer a volta mais rápida. Sim. Agora não. Agora isso é impossível. E eles mesmo assim têm conseguido deliver bastante. E eu gosto disso e tenho gostado de ver que a Red Bull fez o mesmo, não é? Por fazer o mesmo. A McLaren aqui é que falta-lhe... É aquilo que falámos, é o traquejo estar lá, não é? Falta-lhe qualquer coisa. Lá está. Parece que ela tem traquejo de vencedor. O Andrea, mas os outros não.
Eu sei, Percebes? mas tem que incutir isso. Eu percebo, claro, equipa. sim, mas ele tem mas, bem, é o primeiro, é a primeira vez que ele está nesta posição, não é? Eu acho que neste momento, se calhar, quem precisa ter, se calhar, um pouquinho também de voz, se calhar, e que tem muito ano disto, também será o próprio Zach, não é? Se calhar... Repara, no meio disto tudo, a McLaren, que é o carro mais rápido a par... McLaren tem, Luís, tem é uma aquele vitória, que mais pódios tem. uma Todas vitória. as equipas nas Pronto, últimas mas corridas, só repara, que tem uma não vitória, materializa, não é? Tem uma vitória e a Ferrari, mais uma vez, a Ferrari tem duas, uma com cada piloto, a Mercedes tem duas, Sim, o Max. com cada piloto, Red Bull não conta. a Red Bull não. Quer dizer, conta, não é? Mas Sim, mas já pronto. sabemos. Ou seja, está aqui a faltar qualquer coisa à McLaren e eu tenho receio que Eu deixo só aqui com uma pequena brincadeira. Eu olho para as últimas corridas da McLaren e parece uma Ferrari dos últimos anos. E isso assusta-me um bocadinho. Porque está quase. Eu olho para o campeonato do próximo ano e acho, se calhar para o ano, não é? E já comentei isso, a McLaren irá estar lá logo desde o início, mas com este tipo de erros será bastante difícil. Será difícil. Não é? Será difícil. Mas eu acredito que as coisas vão dar a volta. Também acredito que sim. Acredito que, lá está, a McLaren já provou, dar a volta por cima de uma forma grandiosa. E eu acho que é utilizar, eu acho que se essas pessoas conseguiram fazer aquilo que conseguiram com o desenvolvimento do carro, eu acho que isto não será o problema. Sabes? Sim, acima de tudo, uma das coisas que eu gostei de ouvir foi, logo no início da corrida, uma das comunicações para o Lando Norris foi: a equipa está atenta quando vamos te dizer para parar no momento ideal. Isso foi uma transmissão de dizer: Lando, confia em nós desta vez, não é? Exato, ou seja, nós vamos te fazer parar no momento ideal. Quando dissermos para parar, não paras. É para dizer se calhar sim ou se calhar não. Exato. Como já tem acontecido, não é? Foi isso, e eu o Lando gostei de ver essa mudança. Mas também comentámos isto, nós comentámos isso em direto, não foi? Mas a verdade é que também para o Norris confiar a 100%. Claro, mas a verdade é que... claro, mas sim, mas é isso. Mas a McLaren foi a primeira vez em que eu vi a McLaren ter este tipo de posição em relação ao Norris. E a McLaren já teve muitas posições em relação a confiar no Norris. Ou seja, acho que também o Norris tem de ter, tem de dar tempo. Concordo. Para a McLaren poder aprender com os próprios erros, como a McLaren teve tempo para ele aprender com os próprios erros, não é? Percebes? Eu acho que, mas lá está, sabor muito amargo outra vez, não é? A McLaren, que lá está, e sai a equipa que faz mais pontos outra vez no campeonato. Sim, mas parece que é curto. Eu acho que sem dúvida que eles trocavam facilmente, em vez de levarem 27 pontos como levaram para casa, levarem 0 mais 25. Exato. Seja de um piloto ou de outro, indiferente. Claro. Ganharem só a corrida, por exemplo, não é? Claro que sim. Acho que... Mas lá está. Esta corrida mostrou-nos mesmo... Eu acho que... Foi uma boa corrida nessa espetacular, não é? Que, mesmo até no final, o facto de terem pneus diferentes e todos estarem a conseguir rodar rápido, foi uma corrida como nós queremos ver. Queremos ver vários carros sem dúvida. A lutar pela vitória e a conseguirem fazê-lo. Acho que já falámos aqui bastante. Sim. Mereceram, também acho que têm merecido. Sim, esta conversa. E avançar com o 5º lugar. Grande corrida, eu acho. Acho que é uma pena olhando para a Ferrari, ou seja, porque a Ferrari esteve muito longe destas 3 equipas da frente. E por outro lado, eu acho. Parece-me a mim muito boa corrida por parte do Sainz. Eu acho que foi uma grande corrida mesmo. Acho que otimizou tudo o que havia para otimizar. É isso mesmo. Acho que fez o que dava para fazer. Não dá para fazer mais que isto. Acaba por conseguir, como tem um buffer suficiente para o Hülkenberg, acaba por parar e fazer a volta mais rápida no final. E faz. Ainda vai buscar por isso mais um pontinho. Terceiro e quarto no campeonato, mesmo assim, para a Ferrari. Sim. Surreal, como é que é possível? A verdade depois é que deste tipo nós das estamos últimas aqui corridas a falar da Ferrari, que está a Ferrari está mal, para trás e não sei o quê, mas a verdade é que temos Charles Leclerc em terceiro com 150 pontos e Carlos Sainz
em quarto com 146 pontos. Só isso só demonstra o grande início de temporada que ambos os pilotos tiveram, não é? Sim. E agora tivemos E por isso é que temos não também é? a Ferrari ainda em segundo lugar Ainda do em segundo campeonato lugar. de equipas. Eu acho que, lá está, pena o que está neste momento, porque a Ferrari perdeu um bocadinho o seu rumo. Eu acho que a Ferrari foi do 8 ao 80. Estava muito bem em termos de desenvolvimento, desenvolveu muito bem o carro em relação ao seu desgaste de pneus, que era a grande dificuldade da Ferrari. Notava-se ali um pouquinho de falta de performance nas qualificações e eles tentaram melhorar com os últimos packages, mas Acho que este último, eu sinceramente acho que o desnorte, porque parece. eu acho que o problema foi que eles achavam que, e eu acho que isto foi um erro de aprendizagem, claro que é assim, mas eu acho que eles puseram muita ambição no package que iam trazer para Imola. Eles achavam que iam ganhar em Imola e depois tiveram uma overreaction e exageraram logo a trazer muito cedo e a adiantar o novo package para Catalunha, que se calhar só iria ser este fim de semana introduzido, e não conseguiram otimizar e perceber os problemas que o package de Imola tinha. Depois não perceberam esses problemas, trouxeram o package para a Catalunha, que deveria ser aqui em Silverstone, e esses problemas aumentaram. Eu acho que aí foi o grande problema da Ferrari, porque o novo package é bastante bom, aumenta... Supostamente. Não, em termos pelo que o Leclerc disse, as correlações estão bastante corretas. A carga aerodinâmica que o carro produz aumentou muito. O fundo produz muita carga aerodinâmica. O grande problema é que não é bem o chassi, mas a suspensão não consegue acompanhar isso. E eles o que têm de fazer é subir o carro. Ou seja, neste momento temos uma Ferrari a ter o mesmo problema que a Mercedes tinha com o antigo foguete, não é? Ou seja, pode ser isso. A verdade é que sinto algum desnorte nesse ponto de vista. Ou seja, acho que os upgrades não funcionaram. Parece-me que funcionou mais. Mas o upgrade de Barcelona eu acho que foi um erro esse. Não houve tempo para Exatamente. maturar. Imagina, aquilo que nós elogiamos não esquecer, a McLaren, nós falamos aqui que tem o melhor carro de pelotão, mais equilibrado, se calhar o mais rápido, seja em volta de qualificação, seja em ritmo de corrida, na maior parte da corrida. Já sabemos que o Red Bull é bastante forte no stint inicial, mas a McLaren ainda não trouxe uma evolução. Sim, não, eu estou a dizer, sim. Depois disso, depois disso, percebes o que eu quero dizer? A própria Mercedes não trouxe um package como percebes? Foi uma asa e estão à frente. Essencialmente. E estão muito, entre aspas, bastante à frente da Ferrari. E isso é que é um pouquinho. Eu acho que eles cometeram esse erro. Lá está, eu acho que foi uma overreaction aquilo que eles fizeram depois da Imola. Porque eu acho. Ia ser um bom upgrade e quiseram apressar. A verdade é que. Mas eu acho é que. Apesar deles dizerem isso, apesar do Sainz hoje, apesar de ter tido feito tudo o que dava para fazer, estava longe. Acaba a cerca de 46 segundos. Verstappen, eu não vou falar do ano. Acaba mais ou menos 46 segundos. Nós vamos pegar no início. Vamos pegar no início. Ok, que acaba aqui com 46, sendo que fez uma paragem e tal. Ok, tudo bem. Depois ganhou com 4 décimas. Com a volta. Tirás a paragem. São 4, 5 décimas no ritmo de corrida. Pronto. Acabava aqui por ser cerca. Ficava aqui a cerca de 16 Verstappen. Parece-me a mim. 3, 4 décimas. Parece-me a mim que eles. Também acho. É isso que me deixa mais preocupado, por assim dizer. Ou seja, eu consigo compreender tudo. O que eu não consigo compreender é que eles, neste momento, estejam mais longe do Red Bull, sendo que o Red Bull também não trouxe grandes upgrades.
Já trouxe Trouxe alguns sidepods, upgrades, já trouxe sim, fundo plano. Fundo era novo. Fundo esse fim de semana era novo. Fundo era novo, este fim de semana do Red Bull também. Mas é isso que eu te digo. Eu acho que eles não. O erro deles, na minha opinião, foi que eles andaram bastante corridas e eles falavam sempre muito bem nesse sentido de que compreendemos muito bem o carro e andaram logo aquelas corridas iniciais até Imola. Eu acho que eles aí compreendiam o carro e sabiam que o carro valia. E acho que depois eles introduzem Imola, eles achavam que iam introduzir em Imola e iam ganhar em Imola. Eu nunca entendi bem isso de chegar, vir e vencer. É sempre muito difícil. E eu acho que eles... Mas acho que eles estavam convictos. Eles estavam convictos que iam chegar, vir e vencer. E eu acho que esse foi o grande erro. E depois tiveram overreaction. Quase que eles não conseguiram, não tiveram tempo para otimizar ao máximo aquele package, para entender aquele package. Eu acho que esse é que foi o grande problema. E depois eles desenvolveram um novo package tendo em conta o de Imola, e eu acho que os problemas do de Imola aumentaram. Percebes o que eu quero dizer? Não sei se aumentaram, sei é que não foram resolvidos. Sim, exatamente, não foram. Pronto, Não houve tempo para resolver. exatamente, é isso. Não houve tempo para resolver. Que não tem aumentado, mas não foram resolvidos. É isso, não houve tempo para resolver. Porque eu acho que eles não entenderam bem, não tiveram corridas suficientes para entender aquele... Acho que aí, pronto, aí é que me deixa aqui um bocadinho mais triste. Sim. Mais preocupado com a Ferrari. Sim, porque eles estão longe e 3, 4 décimos é muito. Eles não vão conseguir em 2 meses até agora à pausa, né? Até ao final, até ao início da última fase, a partir de... É difícil. E lá está, a equipa que nós achávamos que se calhar iria estar mais rápido a lutar por vitórias com a Red Bull, é neste momento a equipa que se calhar das 4 primeiras está mais longe. Está mais longe. E se calhar eu não sei se este ano irá conseguir outra vez voltar. Vamos ver. Porque estão efetivamente longe. É um bocadinho por aí, não é? Como é que compreendem o Compreendo, upgrade exatamente. e tudo. Sim. Bem, mas avançamos. Sim. Mais uma corrida fantástica. Eu... Está numa forma, a meu ver, espetacular. Mas não só Nico Hülkenberg, mas também a Haas. Exatamente. Eu acho que a Haas está... A Haas de 2024 é completamente diferente da Haas de 2023, 2019, 2018. É uma Haas muito menos preocupada com o Drive to Survive. Exatamente. Eu acho que isso é muito verdade. Muito menos preocupada em ter declarações polémicas para dar. Quase que parecia... Eles estavam lá para quase fazer cliques, não é? Exatamente. Eu acho que eles agora eles estão preocupados em fazer cliques de pontos e de corridas e de elogios em relação à corrida que fizeram. E acho que opa, foi muito boa. Eu sou sincero, eu só aqui, pronto, uma pessoa pensa sempre nos X e assim, porque também é totalmente normal, mas eu vendo estas provas do Nico Hülkenberg, o que é que eu penso se a escolha em 2011 não fosse Lewis Hamilton e fosse... Não, 2013. 2013 não fosse Lewis Hamilton e fosse Nico Hülkenberg. Não é? Se calhar teríamos aqui um campeão do mundo, não é? Eu acho que isso é mesmo... Porque eu acho que o Nico Hülkenberg está a mostrar mesmo que é um piloto que passou, se calhar, um pouquinho ao lado de uma grande... Não, ele teve uma grande carreira, mas eu digo, uma excelente carreira. Sim, também acho que sim. Não, poderia não ser campeão do mundo, mas certamente não iria ter aquele recorde que ninguém quer ter. Que é mais corridas sem vitórias e pódios. Mas acho que sem vitórias não, mas sem pódios. Finalmente reconhecem isso. O facto de ele ter saído. Sim. Ter logo após ter voltado, ter conseguido performances que fez, ter batido claramente o Magnussen desde o dia 1. Mas sem... Desde que saiu com o carro a primeira vez da box da ASE. Acho que por tudo isso Nico Hülkenberg está a começar a merecer não, está a começar a ter o reconhecimento que efetivamente e eu acho que merece. A transição para a Audi, eu acho que é um pouquinho prémio de carreira. Eu acho que ele vai acabar a carreira tipo, ok, eu não consegui ser campeão do mundo, mas vai começar e vai estar num projeto que é muito ambicioso. E eu acho que isso é um pouquinho um prémio, não é? Um prémio prémio de consolação, que seja. Ninguém gosta dos prémios de consolação, mas acho que efetivamente é um prémio muito, muito merecido. E sem dúvida,
se havia dúvidas desta contratação da Audi, eu acho que neste momento foi uma grande escolha da Audi. Também acredito. Acho que ninguém, neste momento, fora as grandes equipas, é o melhor piloto. Também acredito É o piloto mais em forma. Também concordo. Mas sem dúvida que Komatsu tem muito dedo nisto. Eu acho que acima de tudo, o que foi lá mudado foi aqui, não é? O mindset, a mentalidade, a forma como eles olham para os dados. Eles agora estão lá a trabalhar, é isso, não é? estão a trabalhar Sem para, dúvida. para fazer diferente. É isso era mesmo. Algo que não acontecia, alto. Avançando mais uns lugares, em 7º e 8º tivemos mais uma corrida para esquecer, sinceramente. Achas? Olha, eu até Para acho mim- que até foi Não, razoável. para mim, para as ambições da Aston Martin. Ok, Para em que a Aston Ok, Martin estava, ok, eu não seja abaixo de estar perto dos perto, eu não 4 digo a lutar, primeiros, mas né? perto das equipas que estão a lutar por vitórias, Eu percebo. e por cima ficar atrás do Aço, ficar É que eu atrás do percebo, é que tu Hülkenberg. dizes, é que falámos há pouco da Ferrari cair e estar longe, mas a Aston, imagina, a Ferrari caiu, mas a Aston não se aproximou nem da Pois, Ferrari, não é? isso, Perdeu para a própria Aston também. Continua a perder passe, já tinha perdido e não conseguiu recuperar a posição. Eu por isso é que... Mas eu acho que tendo em conta a situação da Aston Martin, não olhando lá está dessa perspectiva de que é que da ambição e por aí fora, acho que fizeram uma corrida Sim, dentro do normal, dentro do material que eles até têm. porque o Alonso falha a paragem. Eu acho que isso foi o que o roubou, se calhar, lutar ali com o Nico Hülkenberg. Certo. O Alonso falha a paragem final, tal como o Lando Norris por uma volta, e se calhar isso poderá também ter ajudado. Porque acaba aqui a 7 segundos a 7 do Stroll, e o Stroll estava em cima está do em cima, ou seja, Hülkenberg. se calhar aqui Sim. podemos estar a falar de. Mas lá está, percebo também o que dizes. Está ao nível lá, Anos-luz. Percebo. Anos-luz da frente e não pode ser normal. Não pode ser normal uma equipa que o ano passado tinha um carro que é como É tu muito dizes, estranho. que é como tu dizes, se calhar estava um Alonso lá a fazer a diferença. Sim, mas no início da temporada o Stroll estava lá. Mas o próprio... No início da temporada eu acho que ali a partir logo da terceira, quarta corrida já não. Mas nas primeiras tipo 3, 4 corridas o Aston era o segundo melhor carro. Isso aí sim. O próprio Stroll faz aquele 6º lugar com E ao longo as da mãos. temporada, Não é? e ao longo da temporada fomos vendo o carro a ficar cada vez pior. Sim. E agora é igual. E aqui para este ano supostamente até não começaram mal, sinceramente. Não, eles começaram onde acabaram. Não perderam nem ganharam. É isso. Estavam ali. Só que o problema é que eles não conseguiram andar para a frente. De novo, quando começam a aparecer os upgrades, Caíram para trás outra vez. voltam a ser downgrades. Eu Pois sinceramente está, eu acho que isso também poderá ter muito que se lhe diga. Não sei, a equipa, já vi alguns rumores sobre a equipa técnica, não é? Do Dan Fellows e por aí fora. Sim. Mas é muito estranho. Ele quando chega consegue construir aquele carro que nasceu mesmo muito bem. E não sei. É difícil. Sinceramente, e opa, com pena para. Não quero deixar dizer isto com pena para mim e também para o Luís, porque parece que o Alonso. Não sei, eu acho que. Parece que o Alonso voltou a fazer uma escolha errada na carreira dele. Não parece. Eu acho que assim, parece. Porque o 2026 é totalmente diferente. Os próprios motores poderão ajudar, porque vemos que o motor Honda no Red Bull é muito, muito interessante. As diferenças de trabalhar, de fazer as curvas e por aí fora, mas só o motor não vai ser isso que te vai fazer ganhar os campeonatos, e é nessa posição que a Aston Martin está a entrar para 2026. E com pena, lá está, concordo com dizes, com pena nossa, parece que o Alonso falhou outra vez, depois de ter dado uma nega à Mercedes e depois de ter, não é? Complicado. É difícil. Bastante complicado, e psicologicamente acredito que para o Alonso uma fase outra vez um bocado bastante complicada, a ver se ele dará a volta por cima, porque dá sempre e tem dado sempre. Isso vai dar. Tem dado sempre, porque acima de tudo ele gosta de correr, não é? E dá sempre a volta por cima, mas pronto, acho que esta nota aqui seria um pouquinho interessante, não é? De seguida, tivemos Alex Albon da Williams em 9º lugar. Finalmente a Williams a fazer mais uns pontinhos.
Não é só finalmente, eu acho que a Williams faz um grande fim de semana. Nós temos visto a Williams, falámos aqui a semana passada, era a pior equipa do pelotão, não é? A par da Sauber. E do nada aparece aqui a lutar com os Vicarb, com o Frick mesmo própria à frente de um carro da Haas. O que nos faz também questionar um pouquinho. Efetivamente, lá está, o Haas é assim tão bom ou efetivamente o Hülkenberg é que é bom, não é? Certo. Porque o Kevin Magnussen acaba em 12º, mas lá está, os Williams na luta com os RB e eram a sexta força destacada, não é? E eles lutam taco a taco com o RB. Não só o Albon, e isso é que é a grande conquista da Williams. Isso, o Sargent acaba, essa menção o Sargent acaba em 11º lugar. E eu acho que o Albon em 9º e o Sargent em 11º à frente do Aston Magnussen, do Ricardo e do Sauber, dos próprios Alpine, mostra muito este salto que deu nesta corrida à Williams. Sim. Nesta corrida. Para ver o que vai fazer no futuro. Vamos ver, porque a Williams também normalmente por dá-se sempre um pouquinho bem com este circuito. Já o ano passado aqui não é? Fizeram bons, ou melhor, nos treinos livres e na classificação fizeram bons, mas isto bons resultados. Pode ser que isto seja pode ser que esta prestação do próprio Sargent seja um alento e estes pontos do Albon sejam os pontos do Albon um alento para a equipa para trabalhar ainda mais. E o 11º lugar do Sargent, um indicativo no sentido de que o carro está na boa direção. Sim, é isso. É um bocadinho por aí. Acho que a Williams demonstra aqui, se calhar lentamente vai chegar. Pode chegar ao lugar, eu acho difícil mais, mas pode chegar ao lugar onde está a Haas. Acredito que esse será o objetivo deles e acredito que mais aqui teria que dizer assim, ano menos ano, porque acho que o caminho ainda é longo. Sim. Mas acho que mais ano menos ano eu acho a que Williams poderá esta prestação do Sargent mas acho que faz-nos pensar se no lugar dele tivesse outro qualquer piloto. Já estávamos a falar que os dois carros da Williams tinham pontuado, não é? Eu acho que isso poderá ser isso que está a faltar um pouquinho. O midfield também é sempre muito... Eu percebo. Muito apertado. Eu percebo, mas eu vi um Albon a fazer uma corrida tranquila. Percebes? Sim. Olha para o Sargent em 11º. O Sargent acabou em 11º. Efetivamente sabemos que o Sargent não é um piloto de encher os olhos. E eu olho e se tivesse aqui um Valtteri Bottas, se calhar estava no 10º. Que eram a 7ª equipa do pelotão, não é? Sabes a minha ideia? Ou seja, acho que não acredito que eles vão trocar de piloto. Não acredito que no final da temporada irá existir essa gente irá sair. Mas eu acho que é bastante pensar da Williams ir tentar buscar um bom nome. Porque parece-me lá estar nestas prestações. Até o final da temporada não me parece, sinceramente. Não, sim. O Vols já veio dizer que sim. Acho que isso é um pouquinho de pressão. Também, para mim, sinceramente, é algo que eu não... Acho que não ajuda. À parte da corrida. Acho que não ajuda ao Sargent. A gente ter sido sacrificado com o fundo. Depois de... Sim. Eu tenho elogiado muito o Vols, tenho gostado muito de James Vols, acho que está a fazer um bom trabalho, mas não tenho gostado nessa... A gerir o Sargent não está bom. Não, e a gerir os pilotos em si, acho que o Vols tem ainda que melhorar aqui um bocadinho. E portanto o Sargent também já não está lá. Parece-me. Sim, mas lá acho está. Que ele próprio já percebeu. Mas acaba num 11º lugar. Acho que ele próprio também já percebeu que para o ano não tem lugar. E por isso também está se calhar a tentar aproveitar os últimos cartuchos, digamos assim. Correto. E se calhar pode ser também que com este alento adicional, digamos assim, ao Sargent, ele também para não eu tenho que mostrar trabalho, não é? Claro. Se cair de pressão poderá fazê-lo subir aqui na classificação, porque aqui e ali já temos visto o Sargent em algumas corridas este ano a conseguir fazer jogo parecido com o Albon.
Não sempre, infelizmente, para a Williams, mas temos visto o Sargent a conseguir aqui e ali fazer jogo igual com Albon. Vamos ver. Vamos ver se ele pelo menos consegue até ao final do ano ou até ao final, até à sua última corrida na Fórmula 1, fazer mais alguns pontinhos. E por fim, para acabar o 10º lugar, acabamos por ter mais um RB, novamente. Se na semana passada foi Daniel Ricciardo a fazer os pontinhos para a RB, desta vez a Yuki Tsunoda a terminar a corrida em 10º, já quase há anos-luz de Alex Albon, mas a verdade é que acaba em 10º lugar, e um 10º lugar, acho eu, vimos do fim de semana e pelo que vimos da corrida, relativamente tranquilo e relativamente fez uma boa corrida, eu acho, para ele. Na minha opinião, sim, acho que acaba por conseguir também ele, e aqui também algum mérito da RB, parar nos momentos certos, ao contrário, por exemplo, do que tu disseste do Alonso na Aston Martin, sim, que houve ali uma paragem, a última paragem, que foi tarde demais, e isso fez com que também ele ficasse atrás. O time principal veio Dallas. Mas não veio de uma ala estratégia que nos últimos anos tem acertado muito. É isso que eu ia dizer, mas sim, mas acaba por ser sempre de uma equipa por norma que está a lutar por outras coisas, não é? Exatamente. E pronto, mais uma vez, Yuki Tsunoda a superiorizar-se a Daniel Ricciardo. Não é que Daniel Ricciardo tenha feito uma má corrida, acho que fizeram dois uma boa corrida. Imagina, mas nenhum deles brilhou. É isso. Esteve o Tsunoda bem, pronto. É isso. E o Ricardo mais ou menos. Não, eu acho que ambos tiveram mais ou menos, e o Tsunoda um pouquinho mais para o bem. Para o bem, exatamente. Acho que é um bocadinho por aí. Acho que é um bocadinho por aí. É porque, lá está, aqui no midfield os lugares no final são muito contados. É este nono, décimo, é uma lotaria para lá estar. Sim, um bocadinho por aí. Sim, sem dúvida. Gonçalo, tendo acabado o top 10, vamos avançar para a nossa rúbrica? Sim, desta vez até se calhar vamos ser um pouquinho até mais curtos mesmo na própria Sim, rúbrica, uma vez que se calhar já nomeámos aqui se calhar alguns nomes que irão ser um bocadinho repetitivos, não é? Repetidos. Se calhar começávamos pela surpresa. É a Mercedes, não pela vitória em si, mas é a Mercedes por ter conseguido em ritmo de corrida estar lá e lutar pela vitória, e por fim ter conseguido. Mas mesmo que até não tivesse conseguido, para mim era a Mercedes, porque conseguiu estar lá, porque teve ritmo de corrida, quer para a McLaren, quer para a Red Bull. E isso, nós já aqui falamos, é bom para nós fãs, é bom para a Fórmula 1. Queremos mais disto, queremos mais batalhas. Esperemos que não tenha sido só aqui. Sim. Um pouco como aquilo que tu estavas a dizer. Sim. Que o Brasil foi um pouco um on-off em 2022. Muito esperemos mesmo. Esperemos que aqui também não seja um on-off, e esperemos que a Mercedes consiga. Já na Hungria. Sim. Também à McLaren. Esperemos que sim. E à Red Bull. Olha, eu já falei um pouquinho sobre ele, lá está. Sobre eles, mas a minha surpresa é Williams. O Albon, porque terminou no top 10, mas a Williams em si, porque também aquilo que disse sobre o Sargent, uma equipa que eu na semana passada estava a criticar, e há duas semanas também, que até começaram razoavelmente bem a temporada e depois tiveram uma queda bastante, não digo bastante grande, mas houve ali aquela altura de maio, junho, a partir de meados de abril, maio, início, e agora este último mês de junho foi bastante difícil para o Williams, que eu estava na cauda do pelotão e do nada arrecada aqui no lugar, com Logan Sargent quase a arrecadar também um 10º. Ou seja, não estava à espera. Não estava mesmo à espera, e acho que merecem aqui a menção. Avançando para a nossa confirmação. Sim. Acaba por ser aqui Nico Hülkenberg. Sem dúvida alguma. Nico Hülkenberg, o próprio Nico, não é? Eu acho que é o próprio Nico. Toda a época que ele tem feito. Se o ano passado ele já fez uma época muito boa, sim, este ano parece-me estar a fazer uma época ainda melhor. E um dado muito interessante. Como eu gosto de ver o Nico aqui. Por acaso. Até foste tu que me disseste. Que sim. É
Interessante. Nas últimas, do lado do Nico. Sim, do lado do Nico. Nas últimas 2 corridas, o Nico Hülkenberg faz mais pontos que o Sérgio Pérez nas últimas 6. Acho que é de refletir. Lá está, é isso que me faz passar, e aquilo que eu falei contigo foi um pouquinho quando eu vi este dado, comecei a pensar, tanto olhando para o Nico Hülkenberg como para o Kevin Magnussen e como ao carro Haas, olhando para o Nico, eu acho que está a fazer mais do que aquilo que vale, muito provavelmente aquele Haas. Também olhar para o Pérez no lado negativo de que, e isso me faz questionar, foi por isso que eu trouxe o assunto de será que o Red Bull é o segundo carro? Não será, se calhar, o quarto? Porque é muito, muito abaixo o Pérez, percebes? Foi um bocadinho por essa estatística que comecei a ter estes pensamentos, não é? Mas o Pérez é outro assunto. Pérez é outro assunto. Aqui o Nico, acho que está a fazer uma grande temporada e, como eu disse há pouco, fico mesmo muito contente por ver o Nico aqui, porque por ver novamente aqui o Nico. é um piloto que nós os dois aqui, não sei, sempre foi, mas eu acho que é muito pela forma dele ser, o que transmite, conferências de imprensa, a pessoa que é, não é? Acho que isso ajuda muito. Que merece estar na Fórmula 1. Sem dúvida. Que não merecia ter saído da Fórmula 1. Nunca. Aí é que acho que é o ponto. Sem dúvida. Avançando agora para a desilusão. A minha desilusão, não sei se é a tua também, mas tem que ser McLaren. Sem dúvida. Tem que ser McLaren. McLaren, mais uma vez, McLaren tem só que conseguir concretizar. É mais uma vez o se, não é? Exato. Acho que é um Parece por aí. Que sim, mas não foi. Será que vai ser desta? Será que é desta? Será? Acho que a não, McLaren tem que concretizar mais. Tem que conseguir concretizar mais. Mas eu acho que eles agora estão numa fase. Conseguir acertar mais. Eu acho que eles estão nessa fase. E agora, eles sabem que têm o melhor carro. E não conseguem hoje. Conseguem amanhã. Não conseguem. E eu acho que está a colocar cada vez mais pressão. Ao mesmo nível do que nós já falámos aqui de um piloto, que foi Carlos Sainz. Que naquele início de 2022, os erros, ele via o companheiro de equipa a lutar com o Max taco a taco e a lutar pelo campeonato e eu não consigo esta. E notava-se muita pressão posta. Eu acho que neste momento... Olha, até chegar a esta corrida em que conseguiu efetivamente a vitória. Exatamente. Isso, olha, sem dúvida, há 2 anos. Exatamente. E eu acho que a McLaren está a entrar um pouquinho nesse furacão, nesse turbulhão. Certo. É o se e vê que não consegue e cada vez põe mais dúvidas em cima de si. Eu acho que estamos aqui a precisar que os astros um pouquinho se alinhem, a McLaren quase que faça 1-2 numa corrida e percebam como é que se faz. E eu acho que a partir daí, tal como diria aqui porque em Miami acaba por haver sempre, embora eles estivessem muito rápidos, acaba por haver sempre... teve a sorte do safety car. Exatamente. Eu acho que eles próprios... E eles estão a precisar de ganhar uma corrida. Ganhei, não é? Não sei. Fui eu que construí, fui eu que cheguei em primeiro. Não houve safety cars, não houve nada. Fui eu que cheguei em primeiro. Acho que eles estão a precisar disso. Estão a precisar de sentir que a corrida é deles. Certo. A corrida era mesmo deles. E acho que é isso que eles estão a precisar. Tal como o Sainz fez fez na Austrália, o Leclerc, pronto, situação diferente no Mónaco. Como o Hamilton fez este fim de semana e a Mercedes. Eu acho que é isso. Concordo 100%. E pronto, vamos ver. A McLaren tem o carro para o conseguir, mas... Mas eu acho que a McLaren é a grande candidata a ser campeã de equipas, em minha opinião. Eu acho que a McLaren, sem dúvida alguma, é a grande candidata a campeã de equipas. E eu continuo a dizer, o campeonato não está fechado, apesar deste fim de semana ter mais um pouquinho um golpe duro, não é? O Lando agora penso estará perto de 70 e tal pontos, acho perto disso. Está um pouquinho mais vício. O Max tem 255. O Lando Norris tem 171. Difícil. O Leclerc já vai a só tem 150, está a 105 pontos. Bastante difícil. O campeonato parece-me é complicado o campeonato de muito. E muito por culpa destas últimas corridas, porque eu sinto que neste momento eu estaria a dizer que o Lando poderia estar facilmente... Podia ter facilmente 2 corridas. Duas vitórias. 2-3 vitórias a ganhar facilmente 7-10 pontos, não é? E estávamos a falar outra linha, não é? Se calhar em vez de estar agora 70, 80 pontos, estar a 30 ou menos. Sim, ou até que tivesse a 50. Sim, 50 era o que estava. São 2 vitórias, Exatamente, é isso. Mas acho que só até aqui, já que estamos aqui um pouquinho nos campeonatos, acho que em relação
ao campeonato de equipas, está tudo em aberto. Apesar da Red Bull ter 70 pontos de vantagem, eu acho que os últimos grandes prémios temos visto uma grande aproximação da McLaren. A McLaren já está a menos de 100 pontos, tem 295, e não esquecer que lá está, equipas é o dobro. Exato. E a Red Bull parece-me que até agora viveu muito dos 25, mas acho que já não chega. Este fim de semana foram 27 contra 18. Exato. Ou seja, lá está. Eu acho que o campeonato de equipas vai estar ao rubro até ao final da temporada, e a ver, teremos aqui a McLaren a regressar ou a própria Ferrari, se conseguir dar a volta. A Mercedes parece-me já bastante difícil. Está a 80 pontos da própria McLaren. É difícil, mas a McLaren, a Ferrari e a Red Bull. Exatamente. A Red Bull leva vantagem, mas sim, lá está. As outras duas equipas, Ferrari, os grandes pilotos, McLaren, não é? Têm 2 pilotos. Tem 2 pilotos. A Red Bull tem 1 piloto. É isso mesmo. Isso faz muita diferença. Pessoal, se calhar antes de irmos embora, sim, vamos à nossa rúbrica que não tem nome. Certo. Vamos aqui à nossa rubrica. Temos de arranjar um nome para isso. Sem falta, vamos arranjar um nome para isso. O próximo... Está prometido. Está prometido. Exato. Não podemos falhar, Luís. Não podemos falhar. E no próximo esperemos que no próximo podcast... Na próxima vez que haja esta rúbrica... Exato, é isso mesmo. Na próxima vez termos já um nome definido para ela. Vamos avançar. Desta vez, para a semana, temos uma semana de pausa, depois destas 3 semaninhas. Estão bem no show, não é? Sem dúvida. E que grandes corridas tivemos, a questão é essa. Grandes corridas nos deram. Vamos ter uma semana de pausa e a seguir vamos para a Hungria. Exatamente. Mas uma pista histórica, não é? No campeonato de Fórmula 1. Está no campeonato de Fórmula 1 já há muito tempo. E no âmbito da Hungria, a Hungria foi a corrida de estreia. 2 pilotos campeões do mundo tiveram a sua primeira vitória. Sim. 2 campeões do mundo esses foram colegas de equipa. Sim. Quem foram esses pilotos? Foi... pensei também um bocadinho em casa. Fernando Alonso. Foi... Ter os dois. Não posso dizer se sim ou se não, tens que dizer os dois. Ok. Eu estava a pensar... Porque só se eu te disser se é ou se não é... Certo, eu tenho... Equipa, não é? Ok, desculpa, correto. Mas deixa-me pensar aqui um bocadinho, mas Fernando Alonso e o Lewis Hamilton foi no Canadá, a primeira vitória, foi companheiro do Alonso. O Jason Button e o Massa. Sim, Giancarlo Fisichella. Que ganharam vitórias. Mas tem de ser campeão do mundo. Ou seja, Felipe Massa não foi, não é? Foi por meros 15 segundos, mas foi por alguns segundos. Mais ou menos. Acho que tenha sido. Eu também acho que não, mas... 15 segundos esteve na liderança do campeonato. Exatamente, assim. pronto. Mas Giancarlo Fisichella também não foi. Porque eu sei que foi o Alonso em 2003. Para outros pilotos que também... Ok. Pensava que estava a dizer que eu tinha percebido que foram os únicos. Não ok. Quer dizer que houve 2 que foram companheiros de equipa e ganharam lá a primeira corrida. Não faço a mínima ideia. Lá está, eu fui um bocadinho pelo Alonso, porque eu sei que foi a primeira vitória do Alonso em 2003. E lá está, pensando um pouquinho por ele, pelos colegas de equipa, Jason Button foi o único. Quer dizer, Lewis Hamilton foi no Canadá, também. Mas Jason Button, e não tenho mesmo ideia, o Button foi a primeira vitória no Hungaroring. Mas atira 2 pilotos. Eu acho que sim, eu vou enumerar o Alonso e o Button. Se calhar até me está aqui a falhar algum companheiro de equipa do Alonso. Espero que não. Tenha sido campeão, acho que não. Mas eu vou dizer esses 2. Mas lá está. Tenho muita dúvida em relação ao Button. Mas diz muito bem. Foi Fernando Alonso em 2003 e Jason Button em 2006. 6, ok. Ambos conseguiram aqui a sua primeira vitória. É um lugar que costuma dar primeiras vitórias. Certo. Assim como o Canadá. Certo. O Canadá é um Ságio para Oscar Piastri. É o que estás a dizer?
Não só, mas também, ou seja, pode ser que seja o lugar de Piastri. Como eu gostava. Pode ser que seja um lugar de Piastri. Sendo fã dele, não é? Vamos ver se Da efetivamente prova McLaren. será ou não. Lá está. É um circuito que costuma dar novos vencedores ou novos. Ou seja, primeiras pole positions, primeiros pódios. E por norma dá sempre algumas corridas bastante interessantes. Apesar de nos últimos anos, eu acho que as pessoas têm um pouquinho uma ideia errada disso, muito por culpa do tamanho dos carros. É difícil, a pista é mais curta. porque a pista em si tem um desenho muito interessante. Para não esquecer as lutas entre Schumacher e Alonso ali espetaculares, mesmo depois nos anos 2007, 8 e 9. É uma pista, lá está, com um desenho muito interessante. E Luís, queres aqui, dando aqui por finalizada a nossa rúbrica, queres partilhar aqui um bocadinho... pronto, uma pequena novidade até. E exato, experiência uma experiência na próxima corrida na Hungria nós vamos estar lá. Exatamente. Circuito, por isso acompanhem-nos nas redes sociais. Sim. Tentar fazer conteúdos, malta. Tentar fazer aí algum conteúdo para vocês, ir partilhando a atmosfera do circuito. Claro que ainda somos um pouquinho novos nestas andanças, não é? De criadores de conteúdo. Perdoem-nos sempre aqui mas vamos tentar fazer coisa, o nosso melhor. Vamos tentar fazer o melhor, vamos partilhar algumas imagens até para vocês também, do circuito para vocês. Até para muitos, se calhar, de nossos ouvintes, se calhar, também são novos, né? E que não sabem ou nunca tiveram uma experiência ou nunca viram o que é uma experiência num campeonato, num fim de semana, num circuito, e também passar isso para vocês. E nós também, será a nossa primeira vez e também tentar passar para vocês o que é que se poderá esperar, né, de um fim de semana de Fórmula 1. Por isso, malta, nós para a semana vamos tentar fazer um podcastzinho. Acho que sim. Falarmos um bocadinho de algumas coisas. Se calhar fora a Fórmula 1. Fora até se calhar a Fórmula 1. Falarmos um bocadinho qual é o estado do motorsport em geral. Exatamente. Das outras disciplinas. No entanto, caso para a semana nos estejamos cá, o podcast vai voltar, não é mesmo? Voltamos a seguir à Hungria, mas desta vez não prometemos que seja... Não deve ser na terça-feira. Exatamente. Não. É de certeza que não vai ser na terça-feira. Difícil. Tentamos ao máximo, malta, quarta-feira ter o podcast. Mas vamos ver. Podcast para vocês. Mas ele vai sair com análise ao Grande Prémio, mas mais concretamente também, calhar aqui, falar um pouquinho da experiência. Sobre a experiência que é, exatamente. E sobre a atmosfera vivida no circuito. Antes de irmos embora, malta, dar também aqui os parabéns ao nosso Miguel. Sem dúvida, o Miguel. Conseguiu o seu primeiro pódio numa corrida sprint. Ele e da Trackhouse. Mais um nome na história, Miguel Oliveira, não é? Exatamente. Primeiras vitórias de KTM, primeiras vitórias de Tech 3 e agora primeira pódio de uma corrida sprint. Na corrida sprint com a Trackhouse. Para ele e para a Trackhouse. E fica aqui também saudades. O pedido à Aprilia para se o Aleix a nos estar. Mesmo que volte, ponham lá um pouquinho de mais técnicos, por favor. Mais 2 ou 3 técnicos. Porque acho que o Miguel este fim de semana faz uma grande corrida. Foi o melhor do, como eu já vi muita malta dizer, do troféu Ducati, não é? Exato. Porque neste momento existe um domínio avassalador e o Miguel foi claro. Deu muito. E sim, acho que aqui mostrou, acho que esta pista, só para terminar, se calhar até será um assunto que poderemos abordar no próximo podcast, mas neste circuito o Miguel mostrou a qualidade que tem e a corrida mostrou que estamos a viver uma fase do MotoGP de um domínio avassalador da Ducati, e o Miguel ter feito a corrida que fez só mostra o talento que ele tem e calou muitos críticos, né, que colocaram muitas dúvidas. Esta corrida e acho que era isto que ele precisava, não é? Esta corrida este fim de semana, porque tanto na sprint como na corrida numa altura também crítica para a carreira, claro, para o futuro e para o... A ver, vamos. Ele vai ficar no campeonato, sem dúvida. E bem, malta, por isso, acompanhem-nos. Exatamente. Nas nossas redes sociais, malta, Motores no Sofá, no Instagram, também no Twitter. No Twitter não somos tão ativos, mas iremos tentar, tem sempre novidades sobre nós lá. No Instagram, pronto, será onde nós tentaremos, mais ativos. E no próximo, né, na próxima corrida, onde estará mais conteúdos. Por isso, malta, da nossa parte é tudo, não é? Por isso, uma boa semana, malta. Boa semana, malta.